amigos, estamos de volta aqui em mais uma semana com o nosso videocast Dibras e Sensodini. Minha amiga, tá muito legal voltar a fazer isso e falar com tantas mulheres incríveis, não é mesmo? Bom Dibre, minha amiga Bom Nina. Dibre. Mais um dia aqui com o Sensodini, que tá junto com a gente nessa luta pela igualdade de gênero no futebol, no esporte. E a gente tem que valorizar quem tá junto da gente. E hoje é um dia muito especial por aqui, certo? Certo, porque a gente tá aqui recebendo nesse estúdio, que ele é lindíssimo, né? Vocês estão percebendo, né? Todo decorado, todo estilizado pra gente. A gente tá recebendo uma dupla sensacional, muito experiente, de muito gabarito, que vai falar um monte de coisa sobre cobertura esportiva, jornalismo pra gente. E é um prazer, né, ter duas mulheres aqui falando de futebol em um meio que ainda é muito dominado por homens. Então a gente tem que fortalecer nossas manas, as minas. E hoje nós vamos conversar com Jordana e Domitila! Bem-vindas! Jordana Araújo e Domitila Becker, né? Exato. Vamos dar nome e sobrenome. Não é Domitila Barros. Não é. Não é a debochada em transição, vai descendo até o chão. Não é. Domitila Becker. Domitila Já Becker. é famosa antes dessa. Com certeza. Primeiro. Exato. Meninas, obrigada por estarem aqui com a gente, toparem esse convite e vamos prosear, certo? Sim, por favor. Bora. Bora que bora. Deixa eu Bora que apresentar bora. aqui, começando Vai. a apresentar a Domitila Becker, minha amiga pessoal, né? Ai, que palhaçada. Jordana, eu ia fazer um pedido pra você ser minha amiga pessoal também, a partir de hoje, Também quero. tá? A partir de agora, Ótimo. somos amigas. Pronto. Fechado. Domitila Becker é uma jornalista. Atualmente, ela é apresentadora de esportes do Portal UOL, tendo integrado recentemente a equipe esportiva do SBT e do Grupo Globo. Tem no currículo cobertura de Jogos Olímpicos 2016 e 2021, que estivemos juntas lá em Tóquio, numa grande loucura. Nossa, uma Com os grande belos loucura. perrengues que Bem. já vamos contar. Exato. Também Copas do Mundo 2014, 2018, 2022, tá aí buscando a Copa de 2023. Gente, olha aqui, Gente, olha que Domitila. talento. A gente quer estar com ela lá na Austrália. E já morou em diversos países do mundo. Quantos países você... Não, você já morou... Quantos países? Ou você já visitou quantos países? Cara, eu visitei mais de 50. Agora eu preciso fazer essa conta. Tá e bom. morei em uns 5, eu acho. É uma pessoa muito Ela viajada, uma deve- cidadã do mundo. Cidadã do mundo. E está aqui hoje conosco para compartilhar todas essas histórias, certo? Sim, certo. Eu vou apresentar a nossa segunda convidada, que foi convocada a estar aqui, topou esse desafio. Jordana Araújo, que é comentarista de futebol, com passagens pela FPF TV, Maicujo CBF TV, Rádio Nova Difusora, Xeri no Campo e Web Arena BR. Atualmente, ela trabalha na rádio Band News FM e tem uma voz que eu adoro. E aí, minha amiga? Ah, olha, como é que eu começo a falar depois? Eu adoro. Depois de uma fala dessa. Ah, obrigada, Nina. Primeiro, um prazer e uma honra estar aqui participando desse projeto maravilhoso ao lado da Domitila. Domitila, que é inspiração. Olha aí. Né? Chamou de velha. Obrigada. Não. Olha só, a gente aqui fazendo uma Enaltecendo, declaração, sabe? enaltecendo o trabalho da profissional, mas é muito bacana, né? Tipo, pra mim, estar aqui ao lado dela, né? A gente Sim. acompanhou toda a trajetória e é uma das jornalistas que me inspiraram a seguir no jornalismo esportivo. Olha aí. Então, pra mim, é muito bacana estar dividindo essa mesa Ai, que bonito. com elas e com vocês também, que são inspiração. Né? Tive a oportunidade de trabalhar, de atuar com o futebol feminino, graças à luta de vocês também. Estamos juntas. É tudo nosso, todo mundo é inspiração A para gente, todo mundo a gente tá aqui porque outras foram e assim a gente vai se reciclando. Certo. Então Então, vamos pro que interessa. vamos começar aqui. Eu quero só falar que vocês esqueceram de colocar no meu currículo que eu trabalhei pra Dibra já. Ah, É é verdade. verdade. Já bateu Muito notinha alto pra na minha gente. Você vê, é o maior orgulho da vida dela, Me né? chamava de chefinha. É Oi, isso. chefinha, bom dia. Ai, foi muito legal, muito. Ai. Eu adorei. Ai, olha. Você vai voltar a trabalhar pra Calma. gente. A gente tá Vai trabalhando sim. muito pra pagar E você. esquecemos de falar que você é jogadora de futebol também. Tem isso aí no seu currículo. É, ela Que a fez gente assim, sa- É, Você joga Candidata. futebol, Ju? Olha, jogo, Hum. mas é aquele no esquema dá pro gasto. Tá. Eu tava conversando sobre isso, sobre voltar, né? Mas já tem um tempinho aí, desde o nascimento do Pietro, que eu não entro em campo. Então Olha aí. preciso voltar. Então, vocês não querem ser amigas pessoal? Levar ela pra Vou jogar te uma levar lá bola. no meu futsal. Mas tem Bora. que ir com calma, viu?
Eu tenho calma. Vocês são muito... Essas meninas jogam muito tempo. Então... Olha, a última vez que eu fui jogar uma bola com a Angélica, Mas não foi culpa minha. fiquei traumatizada Não, mas por ano. Não vamos falar o nome da pessoa aqui, porque a gente não quer queimar ninguém, mas foi culpa minha que você ficou Não, traumatizada? mas é porque o nível é muito alto. É muito alto. Eu vou ter que levar pra Vamos terapia. vamos fazer uma coisa nossa, assim. Eu nunca mais joguei bola. depois de Iniciantes. jogar com a Angélica, nunca mais. Mas não tinha nada Eu a ver acho com que eu vou isso. estar cancelando. Isso, cancela. Vamos jogar outra coisa que não tenha contato com essas pessoas. Isso, vamos jogar um Não. beach tênis, Bom, vamos começar aqui pelo começo. A gente quer que vocês contem. Começa aqui, Jordana, como começou a sua carreira, como você escolheu o jornalismo, como que foi tudo isso? Olha, eu escolho jornalismo com 12 anos de idade. Meu, que Viro isso? pra minha mãe. A gente tava na cozinha e eu viro pra ela e falo: mãe, quero ser jornalista pra falar de futebol. Ela olhou assim, né, com aquela carinha Falou, dela. tá, senta lá. Ela falou, ok. É uma fala que me marca muito, porque ela, em nenhum momento ela fez oposição. Ela falou, você sabe que você vai ter uma longa estrada pela frente, né? E eu digo longa pela nossa condição, né? Eu venho de periferia, eu sou da zona norte de Osasco, né? Ela diarista, meu pai vendedor ambulante. Ela sabia das dificuldades, mas nunca fez oposição. Então, até a escolha, da escolha nos 12 anos, até minha primeira oportunidade, demorou um longo caminho. Eu tive uma estrada muito longa, fui babá, fui caixa de supermercado, trabalhei na CEAGESP, fui arquivista, recepcionista, até receber a minha primeira oportunidade no estágio em 2014, quando eu faço jornalismo pela primeira vez. Mas uma coisa que eu gosto de frisar muito foi o apoio da minha família. Independente de todas as dificuldades que a gente tinha ali para ultrapassar, ninguém nunca virou ali naquele núcleo familiar, virou para mim e falou, cara, não faça isso. Então, todo mundo sempre dava um jeito, e aí a gente foi construindo essa caminhada, né? Tive que dar muitas voltas, né? Até a primeira vez que eu fiz jornalismo, aí eu engravidei, tive que trancar a faculdade. Você engravidou com que idade? Com 21. Eu engravidei Caraca, do Pietro com 20 para 21 anos. Só que eu tava no terceiro semestre de faculdade, estagiando, pagando para estagiar, para ter minha primeira oportunidade. Então, tive que trancar a faculdade. Fiquei 2 anos cuidando do Pietro, né? Ali entre cuidados de maternidade, tentando voltar para o mercado de trabalho. Aí eu tive que seguir por um outro caminho, por uma outra área profissional, até 2019 voltar a fazer faculdade, receber a minha primeira oportunidade, graças ao futebol feminino, que é uma coisa que eu gosto de frisar muito. Em 2013 e 2014 eu tive algumas oportunidades pontuais, mas foi com futebol feminino, em 2019, que eu tive a minha primeira oportunidade de atuar numa transmissão oficial e entrar aí no radar das pessoas enquanto profissional. Mas o que foi que deu esse start? Que você falou, quero ser jornalista. Você viu alguma mulher fazendo? Ou vocês na sua casa viam muito futebol? O que foi que deu clique? A minha família é uma família que consome muito esportes em geral. Então é aquela coisa de a gente... Lembro claramente, a gente se reunir de manhã para assistir Fórmula 1 no Sim. domingo e à tarde almoçar, porque almoço em de casa domingo. sai 4 horas. Então a gente se reunia para assistir rodada do Campeonato Brasileiro. Sim. Então eu tenho imagens assim bem claras, a gente consumindo o esporte, e eu era uma criança meio a bublé das ideias. Então eu me dividia entre desenho animado e jornal. Então Jornal? aqui, assistia desenho animado no SBT até um determinado horário, Entendi. nas férias, e aí depois eu assisti Bom Dia Brasil com Renato Machado. Deixa eu ver a escalada do jornal. Tipo aquelas criancinhas que se fantasia de jornalista e fica na bancada, assim, sabe? Exato. Mini repórter, muito interessante. E aí, esse interesse pelo futebol, eu tenho um irmão, eu sou caçula de uma família de 5, tenho uma proximidade muito grande com todos os meus irmãos. Calma, galera. Calma, gente, sem Torcedores, ciúmes. calma. Mas com o Thiago, que é o meu irmão, o irmão que veio antes de mim, é um cara que consumia futebol e eu jogava com ele, brincava com ele. A gente discutia, a gente brincava muito, a gente falava muito sobre futebol, né? Tanto com ele quanto com o meu pai. E aí Entendi. nasceu o interesse. Então você é Eu a falei, primeira jornalista da família. sim, sou a primeira jornalista da família. Todo Muito mundo bom. tem juízo lá. todo mundo- E aí eu resolvi sair da curva. Perfeito. Mas foi assim, e aí nessa eu fui fomentando essa paixão pelo futebol e pela comunicação e fui buscando formas de aprimorar, de entrar
no mercado, mas basicamente a história é essa. Adorei saber Muito dessa legal. história, gente. Grande Não história. tinha essa riqueza de detalhes, tá vendo? Como é bom trazer uma pessoa aqui, perguntar, interromper. Assim a gente fica Cara, que sabendo. visão, 12 anos, eu não sabia Então- nem o que era jornalismo. E quando é que você soube Eu que você ainda queria? hoje não sabia. Hoje, quando eu Você achava acordei- que sabia. Para com isso, vai. Você sabe muito bem. Vai. Cara, eu queria ser veterinária, foi assim, o último, mas eu sempre tava com uma câmera na mão, era muito louco. Todas as coisas envolviam um vídeo, uma câmera, assim, e aí, na hora de escrever vestibular, eu falei, não, vou fazer jornalismo, então. Olha Foi que isso, muito louco. E você tem essa parada com animais, né, mesmo? Você tem o Tenho, negócio eu de gosto. querer salvar a borboleta. Não que tá come animais. Ai, não como animais. Você tem Eu gosto mesmo dos isso. animais mesmo. E você não sentiu falta de falar, ai meu Deus, por que eu fiz jornalismo? Eu devia ter feito veterinário. Você tem esses rompantes? Não, eu ainda acho que no futuro, assim, seria muito legal trabalhar com as duas coisas, sabe? Um jornalismo que contasse mais, né? Sim. Sobre o planeta, por exemplo. Olha Um aí. jornalismo de meio ambiente. De meio ambiente, Ela quer mas- tá... Tem que falar com a Sônia Bride lá, fazer umas coisas. Né? quem Com a Luísa sabe? Mas onde foi a sua primeira oportunidade, assim? Onde você... Eu passei no trainee da Editora Abril, Tá. e aí fui trabalhar com política, e aí vi Nossa. uma propaganda, assim, do seja correspondente internacional do Sport TV. E aí 10 pessoas diferentes me mandaram, olha só, é a sua cara, porque eu sempre quis viajar. E aí eu fiz pela viagem, assim, não era pelo jornalismo esportivo. Eu nunca consumi jornalismo esportivo, é muito louco, né? Eu nunca tinha assistido Sport TV antes de entrar no Sport TV. Sério? A minha família é uma família com muitas mulheres. E a minha irmã gosta muito de futebol. E o meu pai, por exemplo, odeia esporte, futebol, nem tem time, nunca teve. Então, minha irmã foi uma influência, assim, pra curtir futebol. A gente sempre jogou, eu e minhas duas irmãs, a gente sempre jogou bola. E aí, eu falei, vou fazer, então. Olha aí. Mas, Domi, e na faculdade? Você foi lá fazer jornalismo. Você se encontrou, você gostou? Você falou, não, beleza. Não tinha muita amei, certeza amei. quando fiz, mas Desde- é isso mesmo que eu quero. Desde o dia 1. Porque eu já fazia isso, né? Mas eu não achava que era jornalismo. Eu sempre contava as histórias. Mas não achava que era o jornalismo. E aí, depois do dia 1 da faculdade, eu falei, não, é da hora. Sempre foi muito fofoqueira, né? Ela- Que o jornalista é um grande fofoqueiro fofoqueiro. profissional, né? Ó, Ele gosta. cigarrinho, cafezinho e vai fofocando. E fofoca. Não, aí continua. Aí você chegou, fez a sua aplicação para o passaporte, chama Passaporte Sport TV, né? E aí virei correspondente por eles, assim, né? Fui morar em Barcelona. Ah, que chato, né? Poxa. Mas sabe que foi muito louco, assim, porque eu não... Era uma ignorância muito maravilhosa. Primeiro porque eu não Quantos anos achava... você tinha? Ai, agora vai fazer essas contas aí? Ah. 2000 e... Eu fui pra lá em 2012. 20? Que eu fui pra Barcelona. 20... 20 e poucos. Tá. E... Ela não quer falar lá. Não, é que eu Gosto sou ruim de conta. Eu vou ter que pegar Não, tô Vou brincando. ficar sem graça. Tudo bem, vamos lá. 20 e poucos. Isso, no começo dos 20. Isso. E era muito louco, assim, porque como eu não fazia parte daquele meio de nenhuma forma, eu não sentia preconceito, não achava que tinha preconceito, nem achava que eu tava fazendo uma coisa assim extraordinária, sabe, cobrindo o Barcelona do Pepe Guardiola. Era só, tipo, tô aqui em Amiga, Barcelona. E você fez Normal, tanta... normal, sem emoção, normal Sem meu emoção. trabalho. Ela tava ali vivendo o corre dela. E vão vivendo. Não, acho que é até legal isso, porque você não se afeta com o que vem de ruim de Sim, fora. Você tá focada ali, né? Total. Talvez você não tinha essa percepção de sofrer preconceito. Talvez é você... uma Inocência Ignorância é uma bonita. benção. Bonita. Não falei ignorância, minha inocência. Inocência. Mas você fez cada coisa ali, né? Tem foi- uns vídeos seu com Não, o e Pepe. hoje, por exemplo, se eu vejo se eu fosse numa entrevista com o Messi hoje, eu ia Se sei tremer lá, toda. Gaguejar. Eu nem sei se eu iria, sabe? Porque essa entrevista do Messi nem tinha. Ele nunca dava entrevista, nunca, então não tinha nem credencial. E aí um cara lá falou, pô, meu cinegrafista tá passando mal. Eu falei, eu sou sua cinegrafista. Aí como é sempre bom ser fui. jovem, você não tem medo de nada. Nada. E era da BBC, imagina hoje, ser cinegrafista da BBC, eu ia ficar muito tensa com essa responsabilidade numa entrevista do Messi. E eu fui de boa. Vamos, monta o tripé, põe a câmera. Você fez a pergunta pro colega. Eu nem fiz pergunta. O que você fez? Ela foi fiz a cinegrafista. cama. Ah, você já fez a... Era uma entrevista coletiva e eu fui lá de cinegrafista. E aí ele deixou, assim, eu usar umas imagens. E aí foi isso. Miga, sua louca. E era assim. Que loucura. E aí, de certa forma, uniu coisas que, como você disse, você gostava muito, que era viajar Contar e, histórias. e contar É. histórias. E no Camp Nou, por exemplo, eu ficava trabalhando muito por causa do fuso horário também. Então, várias vezes eu fiquei trancada no Camp Nou, assim, porque eles fechavam as portas. Presa. E eu achava que era normal, assim. Ai, adoro, Pepe Guardiola era uma coisa normal pra mim, Sim. sabe? Aí depois, quando eu voltei, e aí eu fui
o meu primeiro jogo foi Bangu e Madureira. Nossa. Aí eu falei, nossa, Aí você conseguiu ter um distanciamento pra perceber que lá era realmente importante, né? Que lá era diferente. Como é que eu faço pra voltar, né? Mas e aí você aplicou também isso depois? Aí você volta e vai apresentar, fazer matéria? Como é que foi essa volta? Você foi pro Bangu e Bangu e Madureira, Madureira. um ótimo, uma grande disputa. 40 graus na sombra, foi muito... nossa, é diferente, né, no estádio aqui. Esse clima também. E aí te levou também para uma condução de programa, que você era muito desenvolta também. Você é muito desenvolta. Mas eu né? acho que também passava por isso, assim, sabe? Essa inocência, assim, você quer apresentar? Ah, quero. Então, vamos ver. Sem saber a responsabilidade que Tô era aqui, realmente não tô apresentar um fazendo programa. nada. E eu acho que o que eu tenho de diferente, né? Obviamente, eu não tenho o maior conhecimento de futebol, eu tenho que estudar muito, né? Eu hoje estudo muito, muito mesmo, assim, porque eu não tenho essa memória que as pessoas têm, essa memória nem eu. afetiva com... Nem eu tenho mais memória. com- Mas a gente vê tanto jogo. Eu lembro muito das coisas do passado e tal, mas se me perguntar do jogo de ontem, eu vou falar, meu Deus, quanto é que foi o jogo Sim. de ontem? Você escreve, acho que é perda da memória recente. Falam. eu tenho... A minha memória nunca nem existiu, então eu não Nossa, perdi ela. Você é louco. Agora, vamos falar então com a Jo, esse lance que você falou do futebol na sua casa e tal. Hoje você faz jogos de masculino, de feminino, mas antes de tudo, né, nós somos torcedoras, né? Então a gente também tem que saber dosar esse negócio dentro da É gente. difícil ali. dosar, né, minha amiga? Pra mim ainda é tranquilo, mas tem outras pessoas que é bem difícil dosar assim, né? Como é que dá uma maquiada aí nesse sentimento? Como você trata isso dentro de você? E como foi esse seu processo de aprendizagem? Porque assim, você trabalha na rádio, você tá chegando na TV, né? Fazendo participações no Backband, né? Do Band Esporte Clube. Você fez jogos na internet, você comenta, você reporta. Como é que foi se adaptar a tudo isso? Ah, uma loucura. Ou você fez que nem a Domingo, você foi indo, vamos. Não, eu senti aqui, eu tô até pegando essa plenitude dela. Tô aqui, tô fazendo nada, vamos. Mas primeiro respondendo a pergunta sobre o time do coração. Eu tenho uma coisa comigo que eu sempre gostei muito de discutir futebol, né? E isso desde muito nova, então sempre fui muito imparcial. Olha. Né? Tenho lá meu time do coração, mas eu sempre gostei muito de estudar, de Você assistir. revela o time? É. Ah, eu não Jornalista não gosta, né, eu dessa não pergunta. revelo, mas é por uma questão de segurança mesmo. É, porque mas é isso. a gente tá envolvida em diversas coberturas, às vezes eu faço a parte externa e eu já Aham. passei por algumas situações meio constrangedoras, não muito legais. Sim. Mas Porque torcedor também, vou falar, infelizmente, ultrapassa o limite, né, da linha ali, né? Do bom senso. De desrespeito, às vezes, né? e aí se esconde atrás de certas coisas, inclusive isso. Mas sobre esse lance da imparcialidade, eu sempre gostei de consumir no geral. Então, eu assistia jogos de todos os clubes, já fui a estádio para assistir jogos de rival, Uhum. porque eu gosto muito de consumir. Então, isso para mim foi meio que natural, né? Trabalhar, e eu até prefiro trabalhar com outros clubes que não sejam Sim. meu, porque eu gosto desse lance da descoberta, de estar ali e ver como é que funciona os bastidores dos rivais. Em relação a essa dinâmica de trabalho, essas mudanças, cara, eu sou muito aberta. Então, eu procurava absorver tudo ali na medida do possível, claro, me respeitando, mas no primeiro momento, assim, acho que eu lembro que a minha primeira experiência foi como comentarista da FPF TV. Uhum. E aí eu tinha o lance do rádio, porque eu tinha uma passagem pela Rádio Nova Difusora, e aí eu lembro que o primeiro lance que eu fui comentar, eu entrei no pique do rádio. Nossa. Olha que beleza, narradora aqui, né, porque a narração de TV Sim. e do rádio são diferentes, né? Aham. E aí a narradora aqui na paz de dia, e ela entrou pelo meio, fez essa jogada toda Jura? trabalhada e saiu em linha de fundo. A narradora deu aquela Foi piscada. no 2 vezes do WhatsApp. Exato, do WhatsApp. Ela deu aquela olhada assim, e aí o pessoal que tava na Essa aí coordenação... pirou. Jordana, pode respirar, amiga. Isso. Abaixa. Calma. Baixa o tom, que tá tudo certo, vira a chavinha. Mas é esse lance de virando a chavinha, mas eu acho que uma coisa acaba... Aliás, tudo se completa. Então, eu consigo levar coisas do rádio pra TV, que nem aquela coisa do dinamismo, do improviso. Sim. O rádio, ele te possibilita isso. E a TV também
te possibilita ter um olhar diferente sobre as coisas, então eu acabo levando isso pro rádio. Na internet a linguagem é diferente, né? Nessas transmissões do Paulistão, tanto do feminino quanto do masculino, você tem uma liberdade maior de abordar, de poder brincar, lógico, sem perder o compromisso com a informação, de deixar o torcedor por dentro de tudo. Mas eu acho que no final tudo acaba se completando. E tem uma coisa que é muito doida, né? Porque agora tem a TV, o rádio, que é filmado, que é quase uma TV, só que é na internet. Sim. É muito E aí você É, tudo junto. o rádio com imagens, eu até Tipo, brinco. assim. Na Band News tem direto. Sim, Aí eu fala, entro- gente. Eu brinco muito com frame duvidoso, né? Porque quando eu vou fazer as entradas na Band News, eu esqueço da câmera. Então sai várias caras e bocas. Eu tenho mania de regalar os olhos. Então se você puxar lá na live, você vai Tá ver sempre estatelada. Então aí Tipo tem que fazer assim. tudo junto mesmo. Exato. Aí tem que ficar Gente. separado, depois você faz a internet com a TV e com a rádio. Amiga, a gente começou a fazer podcast aqui, em 2015. Olha como a gente tá Aqui, ó, hoje. exato. Hoje a gente tem câmeras. sabe? Canecas. Canecas. Exato, é Daqui a isso. pouco tem público aqui aplaudindo a gente. Eu voto. Eu voto, acho justo. A gente vai sortear Os ouvintes. Não sei nem se é ouvinte mais que fala. Porque assiste, Não, né? vão estar ouvindo. Vai, também vai poder só ouvir se quiser. Claro, faz o que quiser. Porque né? no Spotify, quem quiser. Gente, tá no gosto do freguês. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, vão. Complementar uma coisa que você falou de revelar o time, né? E foi muito engraçado, porque quando eu saí da Globo a segunda vez pra dar a volta ao mundo, eu achei que eu não ia voltar mais pro jornalismo esportivo. Toda hora isso, né? Não, quando eu voltei pra Globo a segunda vez, ela saiu, deu o rolê, depois ela voltou, aí ela saiu pra dar outro rolê. Aí ela Eu falei, voltou. acabou, né? Acabou. Chega, né? Saiu 2 vezes da Globo que chega, né? Acabou. A Globo vai falar o quê pra você? Você tá pensando que isso aqui é o quê? É foi o que eles bagunça? falaram, É uma pensão, né? Eu ia falar, minha casa é pensão. Ah, E aí eu fiquei 1 ano desconectada, assim, do jornalismo esportivo. E ninguém revelava o time. De repente eu voltei, todo mundo revelou o time. Eu falei, onde que eu tava esse clique que eu perdi? você tava no Sri Lanka. Aí as pessoas, tá, mas qual que é o seu time? Eu quase tretei uma vez com um repórter lá do SBT, porque ele, irmão, você não quer me falar qual é o problema? Eu falei, não, é que eu não tenho realmente, assim, não tenho. Você não tem mesmo. A primeira vez Aqui que entre eu fui, nós. a minha irmã... Aqui entre nós, não tenho. Tá. E aí fica puta, né? Vai embora. Não quer contar pra gente. A primeira vez que eu fui ao estádio foi com a minha irmã, que é São Paulina. Só que a gente era muito pequena. Ela nem sei se ela era São Paulina naquela época. A gente tinha, sei lá, 6 anos. E aí deu briga de torcida. Foi horrível, assim. Foi uma experiência traumática. Eu fiquei anos sem ir ao estádio. O que eu ia torcer? que eu ia pra aquilo, torcer? gente? Não, faz Que sentido. bobagem, né? Não, você... É bobagem perigoso ainda. Uhum. Mas e agora, assim, depois... Hoje eu gosto muito mais do jornalismo do que eu gostava antes. A gente vai ficando velha, né? Vai se apegando. Aí eu vejo que bonito, eu me emociono. Eu falo, nossa, olha isso. Meu E trabalho me salva o arrepio. mundo. Eu acho que, na verdade, você tem uma história um pouco diferente da maioria dos jornalistas esportivos, né? Sim. Que começaram porque Eram apaixonados. Eram apaixonados, É. tinham um time, são de arquibancada. Eu tava até conversando com a Renata essa semana, que ela foi a um jogo e aí ela falou, pô, eu não gosto nem de falar que eu fui a um jogo em uma torcida, porque vão ser comentários de, então você tava ali na torcida de tal time. Ela falou assim, eu sempre fui a favor do jornalista revelar o seu time, mas agora eu fico assim, beleza, se derem um Google vão saber qual time eu torço. Mas eu não vou ficar falando abertamente disso, porque assim, vão ficar batendo em você porque o torcedor não consegue. Não consegue. Falar, não, ela tá sendo imparcial, ela torce pra esse time. Não vamos generalizar, mas na grande maioria o torcedor é Não, um grande apaixonado Não. cego. E o torcedor que consome esse tipo de conteúdo, sei lá, um Sport TV, ele não é um torcedor comum que vê ali o jogo e assiste um Globo Esporte. E Não, fica de boa. ele já é um torcedor que tá ali direto, vendo as coisas. Então ele fica mais afetado, né? Não tem como. Mas sabe o que é muito louco essa paixão agora, assim? Eu tô descobrindo umas coisas que não faziam muito sentido pra mim, sabe? Sabe quando você fala assim, esse narrador é pé frio? Esse comentarista é pé frio pro meu time? E agora eu assumi que sou uma torcedora do Milan. É Eu outra gosto do coisa, time, né? eu gosto da história. que coisa Eu fui lá no boa. San Siro e foi a primeira vez que eu fui como torcedora, não como jornalista. Eu fiquei muito emocionada. E aí, o Geode comentando, o Milan perde. Geode! Descobrimos Então o tem problema isso. do Que Milan. time que o Giamatti torce na Itália? Será que é pra Roma? É, óbvio. Então é isso. É isso. Então tá Faz todo explicado. sentido. Mas é muito louco, né? Porque agora eu sou uma velha jornalista e uma nova torcedora. Eu tô amando essa vida. Não, de- ela fez o caminho inverso. Não, e supersticiosa, né? Exato. Porque Igual agora você acredita que as pessoas são pé frias. Igual o palmeirense, que tá triste porque saiu a Libertadores do SBT e a gente ganhou 2 com o Theo José. Como que a gente vai ganhar agora com, Acabou, com não vai mais quem? ganhar. Gente, parem com isso, pelo
amor de Deus. Não, e eu me tornei quem eu mais temia. Eu sentei no mesmo lugar do sofá pra ver a Champions. para, beleza. Dona. Mas agora não deu certo, né? Nesse último Eu vou jogo trocar. aí. Você fez alguma coisa errada. Não, você fez alguma coisa errada. O ritual- Jabá de sofá, me mandem um sofá novo. Posicionamento do pé, né? A mão posicionada, porque... Não pode levantar pra fazer xixi, senão toma um gol, Exato. faz um gol. Se faz o gol, você nunca mais volta. Você tá vendo? Pega uma cistite, mas não sai. Olha aí, a gente traz duas jornalistas pra falar, né, da profissão. Aí vem essas coisas, Virou dodói torcedora. da cabeça, as manias, as loucuras, mas Domi, enfim. vamos continuar aqui. Você falou sobre a sua volta ao mundo. Você foi, voltou, foi. Não, foram duas. Duas. Como que você tomou essa decisão? Você já me contou que foi desde. Conta pras pessoas, né? Foi há muito tempo você planeja Foi quase essa volta, você aos 12 essa volta ao anos. mundo. Assim, eu comecei a ler uns livros de exploradores, de velejadores, de Amir Klink. E eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso. Eu Você tem que quero ser conhecer uma a Tamara. exploradora. É, Você tinha que fazer uma pauta com a Tamara. eu já fiz pro UOL. Ela é maravilhosa. Ela é Tamara incrível. Klink, gente, maravilhosa. Deu uma volta ao mundo no barquinho dela. Como é que chama o barquinho Isso. dela? Ai, não lembro. Lindo. Um barco à vela, né? É. Sem motor, sem nada. O pai dela olhou e falou: você é doida? E ela E ela é deu. poeta, além de tudo. Ela né? é Os textos dela maravilhosa. são lindos. Eu fiquei Ah. até emocionada quando eu fui entrevistar ela, assim, porque, né? Sim, Claro, uma uma mulher responsa, claro. E aí foi isso, eu sabia desde sempre que eu queria ser essa exploradora. E eu queria ir com o barco à vela. Menina. E aí eu tava juntando essa Imagina a Domi no poupança. barco à vela. Imagina, sozinha, falando com as Sozinha. velas, desesperada. Isso foi uma coisa que o jornalismo esportivo me proporcionou, assim, todas as pautas de vela no Sport TV eu fazia, pedia pra fazer. E eu conversei com muitos velejadores e eles falaram a mesma coisa, ó, é muito solitário. Não faça, se é essa experiência de gente que você quer, não faça de barco à vela. E foi maravilhoso, ainda bem que eu não fiz. Porque Sim. eu teria ido com os golfinhos. Com certeza. Foi com Deus. Fazer amizade com os golfinhos. Mas, ô Domi, você contou pra mim também essa história da volta ao mundo, de como você economizava dinheirinho Isso. por dinheirinho pra realizar seu sonho. Se ela tinha que pegar um ônibus, ela ia a pé. Porque ela guardava os 2,40 Ela tinha do que pegar um ônibus. carro, ela é de ônibus. É isso. Nossa, era assim mesmo. Eu fui assim a minha vida inteira. Eu ainda sou um pouco, eu melhorei, né? Uma vozinha fechada? Mas muito, assim. Meu Deus. Mas muito. Assim, de tudo. Eu ia, sabe, no menu do restaurante, já não ia comer fora, Olha né? isso, Quando gente. ia. Quando ia. Sabe que as pessoas que não querem dividir a mesa? Não, eu quero água não da comia essa casa. azeitona. Eu era esse tipo de pessoa. Natália Arcuri, Nath Finanças. Aqui um exemplo. Ah, eu não sei também, assim. Não, mas aí se é- conta, por quanto tempo você 15 economizou? anos. 15 anos. E tinha essa poupancinha. E tinha essa fama de pão dura, né? Tinha. Ninguém Eu chamava- lembro que você ia ninguém chamava pra aniversário. jantar. Ninguém, E aniversário de família não dava presente pra ninguém. Não tinha Ninguém, isso. ninguém, cara, eu nunca dei um presente bom. Peço perdão até pros seus amigos. Nunca dei um presente bom, nunca. Assim, Domi. presente assim. Sabe as lembrancinhas que a gente ganhou no Catar? Eu trouxe pra minhas irmãs. Olha! Que a gente ganhou. Tomara que ela não veja. Aquele chinelo de Tóquio, as coisas que pegava na Casa Brasil. O de chinelinho do hotel. Chinelo do hotel, sabonete. Esse é o presente da Domi. A Por minha irmã quê? ganhou uma bolsinha assim, escrito Brasil. Da Casa Brasil. No Gente, Catar. você acha que o cidadão dá a volta ao mundo 2 vezes como? É, gente, assim. Não comendo. Você vê que ela é magrinha. Ela não come. Vai no restaurante, escolhe o prato kids. Por quê? Barato. E eu fazia faculdade federal lá em Santa Catarina, né? E eu consegui uma bolsa, me Gente. apliquei para uma bolsa na França. E aí meu pai falou, eu consigo te dar passagem, mas só. Assim, é isso, né? E, obviamente, né, muitos privilégios. Eu sabia que eu poderia ir, que se desse qualquer coisa, eles iam me ajudar. Daí eu fui, e aí lá eu não queria... eu só queria viajar, conhecer os países lá, né? Foi o primeiro rolê que eu fiz sozinha, assim. E aí eu não comia, porque era um desperdício comer. Era um desperdício comer. Você precisa viver, Domi. Aí eu andava meia hora até o supermercado, que era mais barato, andando, porque não ia de... Não ia pegar, né? Não ia gastar em euro um transporte. Aí a coisa mais barata que tinha na França era cenoura. Eu comprava, tipo, um pacotão de cenoura. E eu comi só cenoura, basicamente, durante 6 meses de estágio. Não é possível, Domi. E aí eu voltei meio laranja, assim. Minha mãe falou, o que aconteceu? Voltei um faquir laranja. Mas, nossa, eu fui pra uns Mas, nossa, eu visitei tantos lugares. 10 países. Foi tão bom pra Mas mim. eu tenho muita foto. Por que você consegue ficar de pé? Ah, amiga, é isso. Aí, Amiga, é isso. E aí alguém falava Amiga, é assim, isso. É sobre isso. eu trabalhava num bar, né? Assim, então às vezes tinha comida do bar. Bar.
Você quer uma a galera... cliente? Não, a galera... Isso. Eu vi ela com o olho Sobrou fundo, aqui. caindo, se apoiando. Come, toma aqui. Mas ela tava dando o rolê dela no mundo Mas, dela. Ô, Domi, fui pro resume. Chipre até, Ó, olha que nessa foi pro época. Chipre. Resume as suas voltas ao mundo. Você foi, deu um rolê no mundo inteiro. Mundo inteiro não, eu fui né? sozinha, né, de mochila. Mas pera, aí você pediu demissão ou a Globo falou, vai lá? Eu falei, pessoal, olha, não gostaria de sair, mas é o momento, né? A gente tinha passado Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil. Falei, se eu não for agora, eu vou ser a pessoa mais infeliz do planeta, porque faz 15 anos que eu tô nessa Que eu tô angústia. deixando de comer, tomar café, pegar busão. Exatamente. Sabe? Meu, e era uma coisa assim, as pessoas falam, nossa, apresentadora da Globo, né? Porque o Ego passava ao meio-dia Sim. e a audiência era muito alta, era um programa muito gostoso de assistir. Não, e na Eu Olimpíada ia você apresentou com a Bárbara, Exatamente. Coelho. Sim, do Parque Olímpico. Estádio. E aí as pessoas acham Estúdio que é uma coisa lindo. muito glamurosa, né? A apresentadora da Globo, mal sabem. E aí eu ia de busão. E aí Sim. as pessoas, caralho, eu vi a apresentadora do busão. Eu fui comprar uma capinha de celular, eu fui na 25 de março, de metrô. E aí alguém mandou assim, nossa, eu vi a apresentadora da Globo na 25 de março. Grave. Não tá Choquei. fácil. Saiu no choquei. E aí você falou, E aí eu preciso falei, ir. ó, eu preciso ir. Eu não queria me demitir, porque eu gostava muito de fazer o programa. Então, né, e aí eles falaram, não, beleza, a gente fecha seu contrato, você vai. Olha, E aí depois deram a uma gente licença contrata. prêmio pra essa mulher, hein? E era uma coisa que as pessoas não faziam, né? E a minha família, que eu achei que fosse a pessoa, né, a galera que ia mais me apoiar, e o meu chefe, que era o mais gente boa do mundo, eu falei, cara, eles foram os primeiros a falarem, você vai sair da Globo Pirou. pra viajar. Sério, e era um programa que tava indo muito bem, assim. O meu chefe falou, cara, você vai acabar com a sua carreira se você sair agora. Meu Deus. E eu falei, talvez. Choices. Mas é isso. E não, ainda bem que eu fui, porque durante esse ano, eu falo sempre, eu fui a pessoa mais feliz Ai, que deste lindo. planeta Ai, que Terra, lindo. assim. Não dá pra explicar o que é você ser livre 100%, assim. Óbvio, 100%. Mulher nunca é livre 100%, né? Exato. Uhum. Eu não bebia, não saía à noite, não ia pros rolês que eram perigosos. Sim. Mas eu fui livre, foi lindo, assim. Ai, Eu umas comia foto porque eu linda. tava com fome, eu ia pros lugares porque eu queria ir, sabe? E é uma descoberta muito louca você viajar sozinha, assim. Quem é você realmente? É. Você é a Nina ou você é a Nina Da galera. da galera, da É, diva, da sua sim. família? Então foi incrível, assim. Nadou, andou na montanha, mergulhou, comeu cenoura. Comeu e não era cenoura. Colhi cenoura, Foi pro deserto? fui pro deserto. Foi pro deserto, pegou subi- carona com desconhecido. Peguei carona, dormi em lugares Encontrou um desconhecidos. amor? Reencontrei. Olha lá. Sempre tem esses casinhos, né? Mas essa menina deu a volta ao mundo 2 vezes. Imagina o tanto de amor que ela encontrou e deixou por aí. Foi pior que não, sabe? Não. Porque não era um rolê de Sim. disso, de sabe? bagunça. Era uma conexão com você Era, mesmo. exatamente. Só que é muito profundo ao mesmo tempo, né? Porque você tá tão feliz É. que as pessoas, porra, que da hora, né? E aí foi isso. Eu encontrei um cara que eu já conhecia. Sim. E aí a gente se apaixonou, assim, se conectou. E depois, na segunda volta ao mundo, eu fui com ele. Ai, que bom. Olha que coisa legal. E foi muito legal, porque agora a gente não tá mais junto, mas foi incrível. Ele é muito legal. E ele também, ele que falou, vamos de novo. Porque quando eu tinha voltado pra Globo. Porque aí foi isso, né? Você dá uma volta ao mundo e volta pro mesmo lugar. Não. Gente, eu voltei para o mesmo lugar. Era a Sim. mesma função. Eu voltei pro mesmo apartamento. Vocês não têm E como é que foi esse choque de realidade? Foi um choque. Chocante. E aí tem umas coisas que você faz na sua vida que quando você sai e volta, não faz mais Mais sentido. sentido, sim. A sua cabeça mudou, E né? aí você Tudo. fala, mas por que vocês estão fazendo isso? E na Globo tinha uma coisa, as pessoas tinha muita gente infeliz, muita. Porque você não sai da Globo, entendeu? Uhum. Parece que não existe uma Vida fora, pós-Globo. pós-Globo. E é que assim, parece que você tá no auge e não tem nada melhor, né? Você vai sair E daí. aí, e muita gente infeliz. Então isso me dava uma tristeza, porque eu tava muito feliz. E aí esse choque, e eu já não fazia mais sentido. Mas aí você voltou e durou quanto tempo? Eu fiquei 1 ano, assim, só pra... Constar Juntar o cofrinho, mais coisa no cofrinho, né? Porque eu gastei todo o dinheiro, né? de 15 anos. E aí... Depois saiu. Aí o meu namorado falou, vamos viajar de novo. Porque ele queria ter ido e não teve coragem de ir. E aí eu falei, Ah, meu amigo, vai falar pra mim? ninguém dá 2 voltas ao mundo. Você Jura? tá louco. No Brasil, eu vou falar, eu vou dar mais uma volta ao mundo, as pessoas vão me dar um tiro com razão, porque não faz o menor sentido. E aí a gente foi. E a gente foi. Aí eu falei, vamos. E aí ela não tomou um tiro e está aqui pra Exato. contar essa história. Belíssima, Domi. Parabéns, Domi. É Eu muito admiro sua legal. coragem. É. Ai, cara, é que assim, parece mais difícil do que é, né? Parece assim, mas como você tem dinheiro?
É isso. Quanto você pagou no carro que você tem? É isso. É o que dá pra você... Na casa que você parcelou por 30 anos. Às vezes você não quer ter uma casa, às vezes você quer Exato. fazer o mundo a sua A casa casa. é o mundo. Agora eu tô como? Andando de ônibus, pedindo frila, mas tô feliz. Exato. Perfeito, gente. Olha, faz todo sentido. Quando eu entrevistei a Domi pra contar disso, ela me falou tanta coisa transformadora. Foi uma das entrevistas mais legais que eu Nossa, fiz, coitada, assim. eu fiquei 3 horas. Foi, a gente falou 2 horas, mas foi ótimo. Foi muito legal te ouvir. Vamos falar agora com a Jordana, porque a gente tá aqui falando de coisas que fazem sentido pra vida, de felicidade. E a Jo, ela é uma pessoa que ela debate bastante a questão racial nas redes sociais dela. Ela faz questão de jogar esse black pro alto. E eu acho importante também falar da ausência que a gente ainda... vê, né, dessa falta das mulheres negras na cobertura. A gente tá falando da cobertura esportiva, mas falta em todas as coberturas, né? Então, principalmente mulheres negras ocupando postos de liderança. E aí, eu até separei aqui pra falar com você, porque durante a Copa do Catar, a gente entrevistou muitas mulheres que estavam lá na cobertura, porque foi uma cobertura de poucas mulheres, né? Pouca representatividade feminina, porque a gente estava num país que tinha essa questão com mulheres, com gênero e etc. Depois... Essa questão de discriminação, né? Isso, exatamente. Esse é o nome do negócio. E aí a gente entrevistou a Karine e a Débora, que eram 2 mulheres que estavam fazendo essa cobertura pelo Grupo Globo, 2 mulheres negras. E a Débora me falou uma frase muito impactante, que foi a seguinte... Quando a gente perguntou da importância da representatividade dela ali, ela disse: procuro usar o cabelo dela, solto sempre que posso para que o crespo apareça na TV. É uma forma de reforçar a minha identidade e promover a autoestima de muita gente. Assim como a minha foi promovida quando 2 mulheres daqui, lá do Catar, uma usando o véu, inclusive, me disseram: meu cabelo é lindo. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua voz, né? Como que você usa a sua voz como uma mulher negra para inspirar as próximas gerações de mulheres no jornalismo e também para abrir caminhos para outras. Cara, é muito importante porque quando eu escolho jornalismo esportivo, né, para atuar, eu não tinha quase que referência de mulheres. E as poucas mulheres que estavam à frente eram mulheres brancas. Uhum. E o meu letramento racial, ele é recente, tá? Eu vou fazer 30 anos em setembro. Eu posso dizer que desde os 25 eu passei a ter essa noção e me abrir para entender e a partir desse letramento entender uma série de outras coisas não tão boas e outras coisas boas. E quando a gente fala da importância, quando a Débora fala da importância de soltar o cabelo e aparecer com ele solto, alto, volumoso, não é o caso aqui, mas eu faço questão também de aparecer na Band, nas transmissões do Paulistão, na Band News, quando eu vou fazer os jogos com o cabelo solto, para que as próximas gerações tenham essa imagem, porque para mim fez falta. Uhum. Porque durante muito tempo eu alisei o cabelo, mas era por uma questão de facilidade para minha mãe, porque minha mãe era doméstica, minha mãe trabalhava de segunda a sábado e quase não tinha tempo de cuidar do meu cabelo, então ela viu ali no relaxamento capilar aquela oportunidade de deixar as coisas mais fáceis para ela. E hoje eu, como mãe, entendo muito, não julgo ela. E não ter essa imagem de representatividade, para mim no jornalismo, foi muito difícil, porque eu passei a minha vida inteira escutando que eu não era perfil de TV, que eu nunca ia chegar, que eu nunca ia alcançar, justamente por conta dessas características. Uhum. Entendeu? Então... E porque era o que a gente só via na TV, né? Exato. Eu tenho muito claro, uma vez conversando com os amigos da minha mãe, e a gente estava, você quer ser jornalista? Eu falei, quero. E eu sempre tive uma paixão pelo rádio. Né? Eu falei, cara, eu quero trabalhar com rádio. Eu lembro claramente uma vez que o cara virou pra mim, tem que trabalhar no rádio mesmo, porque você não é bonita pra TV. Nossa, que escroto. Então, eu faço questão de aparecer sempre com penteado afro, para que meninas pretas que tenham contato ou acesso com a TV se sintam representadas. Nem que elas não queiram atuar no jornalismo esportivo, mas que elas vejam Sim. essa figura, porque faz toda a diferença. Eu passei a minha vida toda tendo como ídolo pessoas brancas, né, como referência pessoas brancas, e quando eu chego no jornalismo, quando eu tenho acesso
a uma grande emissora, a uma grande produtora, o primeiro impacto é muito difícil, né? Porque você não se sente representada nesses espaços. Então eu lembro de diversos momentos me sentir acuada, me sentir sozinha. Sozinha, isso que eu ia falar. E isso é muito difícil, é um sentimento muito difícil, porque você tem que lidar com a responsabilidade de ser uma jornalista, que a gente sabe, né, a nossa importância, essa responsabilidade de levar a informação, de colocar qualidade no seu trabalho, além dessa questão racial, além dessa questão da falta de representatividade e de você se sentir acuada de todas as formas possíveis, assim. Então, eu reforço essa coisa de estar sempre com o meu cabelo natural, de estar, na maioria do tempo, natural para mostrar os meus traços, para que as pessoas entendam que sim, eu tenho perfil de TV. Ela está na TV. Eu tenho perfil de TV, eu tenho capacidade para estar na TV. Ninguém faz objeção ao meu cabelo, porque o que eu mais escuto nos lugares é, pô, você é comentarista com cabelo desse? Ninguém... Nossa. As pessoas falam isso? Sim. Que isso? Sim. Eu ia falar, nossa, que cabelo lindo pra comentarista. Joga pro alto. A gente vai datar aqui, mas ontem mesmo eu passei por uma situação de, tipo, vizinha virar pra mim e falar assim, cara, te vi na TV no sábado. Pô, legal, né? Até abriu o sorrisão. Falei, pô, legal, né? Ela, mas vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Não. O pessoal não implica com o teu cabelo, não? Falei, mas por que eles deveriam implicar? Mas... Porque, sei lá, é muito cheio. Eu vejo você passar aqui na rua com ele muito cheio. Ai, gente. Eu não gosto. Você não gosta, você não usa. Vê. Não usa, não vê, não usa. O cabelo é meu, eu vou usar desse Problema jeito. seu. Mas eu sempre que tenho oportunidade de tocar no assunto, eu toco, eu falo, e em todos os lugares onde eu vou, eu sempre faço esse recorte racial. Não, e você falou aí que seu recorte, né, que o seu ensinamento sobre sua pele, seu cabelo, sobre racismo, é muito recente. Para todos nós, né, para todas nós, é muito recente também, né. Então, acho que o fato de você falar é para que mulheres e pessoas como as que te disseram isso, que você passou ontem, também comecem a ouvir. Também comecem a aprender, né? Porque por anos a gente ouviu tanta coisa errada sobre tudo, né? Sim, sobre mulheres. Sobre mulheres, sobre a origem do nosso país, sabe? Como tudo aconteceu aqui. Então, a gente precisa ouvir quem sente na pele isso e aprender, né? Não é nem entender, é aprender. Não, e se a gente for pensar assim, né, enfim, a TV brasileira, as pessoas que... Se uma pessoa vem aqui pro Brasil e assiste uma TV, ela vai achar que o Brasil tem uma população de 90% brancos, né? Sim. Que a gente viu na Copa até com a Exato. torcida. Então, a gente tem uma população de 54% de pessoas que se declaram pretas, negras. E por que não é representado isso? A gente tem uma população de 51%, 52% de mulher. Por que isso não tem na TV? Então, não é que, nossa, que estranho que essa TV agora tem mais um pouco de apresentadores, Sim. de a novelinha que você gosta de assistir. Adoro, Vai na Fé. Eu adoro aquela novela. Mas assim, isso devia ser o normal, sabe? A televisão, a comunicação devia representar proporcionalmente a nossa país, nossa né? demografia. O que é o país, Exato, o que é o país. Exatamente. Um gringo liga a TV, ele vai achar que o nosso país é super branco, porque É os Noruega. brancos estão numa posição de destaque, privilégio, que é muito fácil. E também, a gente também, né, como brancos, tem que admitir que, pô, a gente não chegou onde a gente chegou porque a gente é mais inteligente ou porque a gente é melhor. Não, a gente tem uns privilégios de acesso. Exato. Que as pessoas pretas não têm. Então, acho que isso começa numa consciência de, pô, se eu tô aqui num lugar de poder, né, as pessoas estão num lugar de poder na TV, o que eu posso fazer pra mudar isso? Não, e pra Quem eu gente... posso contratar? Como que eu posso encontrar essas pessoas? No Catar eu vi um pouco já esse movimento que eu achei muito legal, porque eu sempre pensei a luta feminina como uma só, né? E aí a Djamila Ribeiro me ensinou isso. Que ela ensinou tudo pra gente, a Djamila. E você tem duas lutas, né? Sim. Eu nem Exato. sei o que Ela é tem isso. duas lutas, sim. É óbvio, eu não entraria na Globo se eu não tivesse essa cara, gente. Eu sei desse rolê, né? Padrãozinha. E é bom que eu tenha essa consciência que eu não tinha antes, né? Mas eu vi lá no Catar algumas coisas que me deram um sentimento bom, assim. As equipes mais antigas, né, da TV tradicional, o pessoal mais antigo, né, é o padrão. Padrão branco e tal. As equipes novas
dos canais de YouTube, que nasceram já na internet, é uma equipe muito mais misturada, é Mais muito diversa. legal, isso eu fiquei feliz, né? Apesar da torcida, a gente Isso que eu ia falar. ter visto, né? Torcida majoritariamente branca, né? Acho que, assim, 99,9%. E eu fiz uma pauta sobre isso, eu fiquei até, eu entrevistei o único cara preto da torcida. A gente viu. E eu fiquei até com medo de postar, porque eu falei, cara, eu não sei o que ele vai sofrer. Constrangendo, né? Se constrangendo ele está com isso, né? né? Eu até falei com ele, cara, eu posso mesmo postar, vai te prejudicar ou não? Porque ele também não é obrigado a ser sabe, o porta-voz. destacado. Não, Exato. assim, ele não é o porta-voz, que aí você É pergunta uma pra situação pessoa difícil, hein? preta só sobre coisas sobre o racismo, sabe? Eu entendo, assim, eu acho que sua pauta foi super importante, mas até que ponto, assim, a gente às vezes pode passar de uma linha de falar, não, então você tá aqui, a pauta com você vai ser sobre racismo. Como todas as empresas me ligam no Dia das Mulheres pra falar que eu não aguento mais, eu não aguento mais. E assim, uma situação que acontecia muito com a gente, assim, antes da reentrar na Globo, né, era que no Dia da Mulher chamavam a Renata pra ir lá participar do programa. Sim, Então, gente, a gente quer que as pessoas negras, elas estejam todos os dias nos canais, que as mulheres todos os dias, assim, e que, Isso. né, o ideal seria que não precisasse nem existir um Dia da Mulher, um Dia da Consciência Negra, Isso. se vocês colaborassem, né, mas não tá acontecendo isso. Vamos parar um pouquinho, porque a gente Vamos. precisa Adoçar a vida. Isso. Então, olha, hoje a gente preparou um banquete Isso. para as nossas amigas. A gente só Vou vê pegar. por causa disso, né? É lógico. Você é bem a sua cara. Ela não come, então, ela veio filar uma boia aqui, a Nina. Ela come cenoura. Você veio e ela falou isso, né? Ai, que bom, não tomei café hoje. Então ninguém mais vai chamar pra aniversário nenhum, porque eu vou pra comer. Amiga, mas você não dá despesa, você come pouco, come cenoura. Vamos colocar no meio campo. Vamos. que belo. Nossa. Exato. Eu vou escolher esse de pistache aqui, porque eu sou assim. Escolhe um pra você, gente. Escolhe um aí, porque assim, a gente trouxe esse brigadeirinho aqui, porque, né? Adoçar nossa vida. Além de adoçar a nossa vida, né? Ai, não, cuidado. Isso. Vamos lá, eu vou querer. Escolhe. Quer que eu fale Não, mais ou menos os você me sabores? primeiro elas, né? Vamos lá. Eu vou na da chefinha, hein? Ah lá. Se ela ficar no verdinho, eu vou ficar com o verdinho também. Isso. Ai, tem isso. Vai, Ju. Deixa eu ver. Olha. Essa tá com uma carinha. Isso, esse aí eu acho que é de Eu vou no de Dark. leite em pó. Eu vou no Dark. Leite em pó. Eu tô com medo de ir no Dark, porque eu sou uma apresentadora que depois eu não sei o que vai acontecer comigo Se ficar alguma coisa aqui. no seu dente, eu te aviso. Mas, amiga, qual é a mensagem que a gente quer A passar mensagem é com que a isso? gente pode ter paz pra comer um doce agora. Eu não tenho mais tristeza É de isso. ter meu dente sensível comendo um doce, porque a vida é muito curta, muito amarga, pra gente não poder comer um docinho. Minha amiga, eu estou prontíssima. Bom, então vocês fiquem à vontade. Pode repetir, tá? Você que veio sem de barriga vazia aqui, você merece. Todos nós merecemos, porque com o Sensodine a gente tá livre pra comer um brigadeirinho, um docinho, um açúcar, sem preocupação. Posso? Por favor, vamos Vamos ver lá. se tá dando certo com a Sensodine. Minha amiga. Um lugar bom também que você foi, hein? A gente não Eu não faz fui, mexão, eu mas pedi. muito bom. Bom demais. Boa essa pausa? Muito boa, muito boa boa. e muito legal sem sordine. Aí, Olha ó. lá. Demais, Apoiando. demais. Por quê? Além de, né, melhorar toda a nossa condição dentária para comer um docinho, a Sensodine apoia a equidade de gênero Exato. no esporte. Então esse Ela ajuda muito a nossa vida. Exato. Então esse Maravilhoso. E a Vi- nossa, né? A nossa. de todas nós. Esse videocast está existindo por causa de Sensodine. Tem brigadeiro, a gente já tomou suco, a gente já tomou café. Então, assim, você grava podcast, come. Exato. Eu achei que tem tudo a ver. Mas eu vou voltar aqui, porque. Comi o meu todo, tá Podem muito bom. comer, tá? Menos as convidadas que elas vão falar. Posso contar uma história rapidinho de comida? Pode, que eu dou uma mordida. É boa, enquanto você come. Porque eu trabalhava num bar nessa primeira viagem que foi pra França, né? Da faculdade. E aí, sempre tem uns malas, né? Que acham que você, brasileira, trabalhando num bar, é prostituta, né? E aí tinha um cara que era gente boa, só que ele me enchia paciência. E aí um dia eu falei, tá bom, vamos jantar, tô com fome. Vai me pagar, né? E aí? Ai, gente, eu fui. Ah. E aí tinha um azeite. E eu não vi um azeite na frente. Ai, há gente, meses. coitada. Não vi E um aí eu azeite. Falei, nossa, é um azeite lindo, assim, meio colorido. Era uma pizza. Eu taquei azeite. Falei, nossa, que delícia, pizza com azeite. Venci.
Era pimenta. Ai, Foi triste, cara. mas ele teve que pagar de novo outra pizza? Não, fiquei... Você ficou mal. comendo, tipo, Eu falei, cara, se eu pedir 2 pizzas, o cara vai achar que vai rolar alguma Mas coisa. você não comeu? a pizza era individual? ou era pra vocês individual, dois? É aquelas de gringo, individual. Meu Aí eu Deus. comi as bordinhas, assim, tentei dar uma raspadinha. Comi a massa. Nossa, comi. coitado, estudante, não tem um dia de paz, né? Tem um dia de paz a Domitila, Coitada, gente. a vida dela é só perrengue. Força Guerreiros. Como é que é aquela Força Guerreiros, né? Eu costumo dizer pra minhas amigas, força guerreira. Cadê a minha gerreira? Ô, Domi, eu sei que você tá mastigando, mas como você entrou nesse assunto de Copa no Catar, eu queria que você falasse um pouquinho do tipo de conteúdo que você fez lá, que você entregou tudo, minha amiga. Quando a gente fala que você é uma jornalista polivalente, né, que canta, dança e representa, não é Deixa eu brincadeira. só fazer um intervalo aqui, interrupção, me perdoa. Se a gente encontrou a Domi, a gente sabia das habilidades dela, né? Por isso que ela Sim. foi passaporte Sport TV lá, que faz tudo sozinha. Complica muito o jornalista tradicional que não sabe fazer tudo Barata, isso. né? Meu amigo me chama de econômica. Exato. Em tudo, ela é econômica em tudo. Ela economiza e faz os outros economizarem. Ela liga, ela coloca o tripé, ela coloca a câmera, ela arruma a luz, ela pega o microfone. É isso. Depois ela edita. Ela bate o branco nela Ela- mesma. Exato. E entrega. Então ela fez tudo isso lá no Catar também. Mas contei com muita ajuda da galera também. Sempre. que Ela sempre pede, segura aqui pra mim, maravilhosa. faz isso aqui. Toda Foi muito legal. atrapalhada. Mas queria que A você jornalista falasse. sabe, né, os perrengues, então se Claro, ajuda, foi ótimo. a Vocês gente- mesmo seguraram a câmera lá. Você mesmo fez fotos lindíssimas, nossa, trabalhando, foi lindo. Mas queria que você falasse um pouquinho do estilo de conteúdo que você entregou. Você tava lá por qual veículo? Eu fui pelo UOL, naquela época eu tava UOL e SBT. Tá. E aí o SBT falou, bom, já que você vai pelo UOL, a gente libera e faz algumas coisas pra gente. Então eu fui pelo UOL fazendo de leve, assim, uns conteúdos pro SBT. Mas foi uma descoberta muito incrível como comunicadora, assim. Porque eu sempre, óbvio, eu propunha muita pauta, mas eu fazia muito a pauta que a empresa me Te pedia. passava, né? Aham. E aí eu descobri essa coisa maravilhosa que é você fazer suas próprias pautas. Não é bom? Foi incrível. E assim, eu não tava fazendo a pauta no Instagram pra, sei lá, porque pra agradar um chefe, sabe? Ou você faz o texto pensando que você vai estar passando pro público do UOL ou pro público do SBT. Eu fiz o conteúdo que eu queria, sobre o que eu queria e para as pessoas que eu achava que queriam ver. E foi maravilhoso, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha carreira, assim. E acho que por isso que deu tão certo. E assim, não foi uma coisa financeira, né? Não ganhei nada pra fazer os conteúdos, mas eu acho que se impactou uma pessoa, sabe? Se uma pessoa olhou aquilo e falou, pô, olha, não tinha reparado que a torcida era toda branca. Isso já valeu, eu fiquei muito feliz. Foi uma sensação boa, assim, de satisfação. De satisfação Dever mesmo. cumprido, né? Porque a sim, profissão é isso também. Exato, é né? expor outras coisas que... E também trazer a sua visão de lá para as pessoas que estavam aqui, né? Porque a gente tava vendo TV, jogo. Mas e torcida? E o clima? Ainda mais no Catar, que é um país cheio de questões. E o que eu tento é assim, as pessoas agora tá nessa, é mimimi, né? agora não, né, minha amiga? Já faz tempo que o povo fala tudo é mimimi. E eu acho que eu tento colocar de um jeito que você consiga ter A empatia. Provocar uma reflexão ali, né? Se colocar no lugar sem do ser uma próximo. coisa assim, ó, lá vem. É isso. Lacradora. Lacradora, agora, né? exatamente. Lacratila. Você tem paciência, né? Você explica ali o beabá. Mas você falou também das bandeirinhas, não foi? Das bandeiras, dos países. Você fez outras pautas Das descontraídas. iranianas, Das com os iranianas, né? que Que foi foi muito um louco também. vídeo também. Como é que foi esse vídeo? Porque era o último jogo do Irã e era contra os Estados Unidos, então era uma coisa Já tinha uma politicamente tensão super importante. Uhum. E eu fui pra torcida pra ver. Eu falei assim, eu vou ver, como é que é então? Como é que o Irã torce? E de repente eu tô lá, as pessoas me olhando, cochichando. Aí eu fui perguntar pra uma torcedora, e aí, como é que é torcer? Você toparia gravar um vídeo aqui? Ela falou, cara, eu não posso falar, estão me perseguindo. E aí começou essa loucura. De repente, eu tava num filme, assim. Meu Deus. As pessoas me olhando, tirando foto do meu crachá. Eu falei, meu Deus, eu vou sair no estádio e eles vão me, sei lá, fazer Sim. o quê, né? Lá Era intimidador, né? Não era um país que você fala, nossa, estou segura. Qualquer coisa eu vou na polícia. Não, claro. Não, você vai na polícia, você que é presa. E aí, de repente, começou uma situação de intimidação mesmo, assim, de eu não conseguir falar com as pessoas dentro do estádio. E aí eu falei, vou sair, então vou esperar as pessoas fora do estádio. E de repente começou uma briga. Uma mulher sangrando, pegaram o celular da mão dela, começaram a atacar no Nossa, chão. que coisa horrorosa. De intimidar Meu mesmo. Deus. E aí, o que eu descobri
a gente sabia da situação do Irã, né? Mas dentro do estádio eles estavam tentando abafar. Então o governo do Irã estava numa repressão absurda, matando criança, matando mulher. Sim. Eles mandaram torcedores pra fingir que tava tudo bem. E aí eles tinham um negócio barulhento, assim, ó, pra ninguém nem conseguir conversar lá dentro. Nossa. E aí as poucas pessoas que conseguiam, que tiveram coragem pra se manifestar. Tinham medo, Tinham né? medo. Claro. E aí foi muito louco, assim, os depoimentos. Eu nunca tinha sentido isso, o medo da morte, sabe? De conversar com alguém que tá com medo de morrer. Sim. Nossa. Foi. E aí, enfim, eu fiquei em contato com essas pessoas, né, tentando ajudar, porque assim, o que uma jornalista do Brasil vai conseguir mudar na política do Irã? Então eu mandei pra todo mundo que eu conhecia que trabalhavam em outras empresas pelo mundo, assim, pra ver se mais gente falando sobre o assunto. Mas é um pouco frustrante, né, porque você quer que mude, a situação não muda, ainda tá ruim. E aí no final, no último dia, eu sentei com 3 iranianos. E as histórias que eles me contaram, assim, ó, da gente ficar aqui, ó, de chorar mesmo, assim, histórias horríveis. E eles falaram, cara, você não pode contar essa história. Olha Porque que eles isso. sabem, se qualquer detalhe, assim, se você falar assim, eles me ameaçaram nesse momento, eles vão saber que sou eu. E eles vão me matar, minha Eles vão família. atrás das pessoas. E é isso, eu tenho essa história guardada, não tenho o que fazer agora. Sim. Essas 3 histórias, né, dessas 3 pessoas corajosas, assim. E é bem frustrante, mas eu acho que pelo menos eu tentei, né? Sim, você fez o seu trabalho, né? Mas foi tem um muito limite que A vida onde das você pessoas, coloca né? a vida do outro em risco. Isso. Nossa. Vamos Amenizar esse Vamos papo? amenizar, porque agora a gente vai falar de uma coisa que eu e Nina também gostamos muito. Ai, muito. Além de futebol, que é Além de carnaval. brigadeiro. Olha a Ah lá. Domitila. Vou pegar mais um. Isso, então aproveita que a pergunta é pra Jordana agora. Você fez a cobertura do carnaval também, certo? Certo. E você disse Ela lá foi, que... Ela foi pro AMB, gente. Assim, a gente adora escola de Ah, eu samba. adoro, eu É adoro. coisa de doido. E você disse que era um momento muito importante, quem te conhece sabe da importância de cobrir o carnaval. A gente quer saber qual é a sua história com o carnaval. E foi pela Band, né, também? Isso, foi pela Band. Cara, eu sou alucinada por carnaval, desde que eu me entendo por gente. Ah, eu também. Minha mãe acompanhava o carnaval na década de 70 e 80, então eu cresci ouvindo histórias da minha mãe. E eu trouxe isso muito pra mim. E eu lembro que a minha primeira percepção, assim, de acompanhar um desfile a noite inteira foi em 2002, o Carnaval de São Paulo. E assim, gente, eu adoro o Carnaval do Rio, eu acho alucinante, mas a minha paixão é o Carnaval de São Paulo. Olha aí, hein? Eu tenho uma ligação muito grande com o Carnaval de São Paulo, então eu amo, acho o Rio um espetáculo fora de série, mas é o Carnaval de São Paulo que tem meu coração. E aí o ano que é muito marcante pra mim, que eu marco ali, tipo, que eu passo a lembrar das coisas, né, enquanto criança, é 2002, em que a Gaviões da Fiel leva pra avenida uma crítica social, contando a história do xadrez e fazendo uma crítica social. Eu fiquei alucinado com aquele samba enredo e a partir de então passei a acompanhar o Carnaval de São Paulo. A minha mãe não tinha condições, obviamente, de me levar pro Sambódromo do AMB. Então eu acompanhei minha vida inteira, basicamente, até eu ter condições de ir até o Sambódromo do AMB, eu acompanhei Pela televisão? pela televisão. E aí foi muito louco, porque a primeira vez que eu fui no Sambódromo do AMB pra assistir o desfile, eu lembro que eu chorei copiosamente em todas as escolas. É uma energia absurda, Todas né? as escolas, assim, ali na arquibancada, no setor H, perto da dispersão, as escolas passavam e eu chorando e ninguém, ninguém entendendo nada. Tipo, pô, acabou de passar a Águia de Ouro. Eu, ai, meu Deus, a Águia de Ouro. Vai, tá vindo. Ai, meu Deus, vai. Ai, que Cantando lindo tudo. esse carro! Nessa vibe. E aí, quando chega pra mim a informação de que eu ia cobrir o carnaval, cara, foi uma das coisas, assim, mais loucas, porque eu não estava na escala de carnaval. E aí meu chefe falou, olha, a gente tava pensando em colocar você, mas a gente tava olhando ali a escala, você não tá, eu tô. Claro que eu tô. Quem falou pra você que eu não estou? E foi mágico, eu lembro de entrar, assim, no Sambódromo do AMB, eu parei ali na concentração, e todo mundo naquela correria alucinante do pré-desfile, e eu parada, assim. na Só frente dos admirando. carros. Na frente dos carros. Estado de choque. E todo mundo olhando assim, né? Tipo, o que essa louca tá fazendo? E eu parada ali olhando, mas
Mas tem essa ligação afetiva, Sim. né? Nos últimos anos, toda essa representatividade que eu acabei desenvolvendo em relação às escolas, em relação à cultura que elas trazem, Sim. né? Essa coisa de trazer muita coisa que a gente ignora, que nem você falou, a gente esquece muita coisa da história do Brasil. Sim. E o carnaval... Não, o carnaval é história de comunidades, né? O carnaval De- traz isso. de Então, bairros, de famílias. É uma loucura. então, durante muito tempo foi essa ligação afetiva e mágica, hoje é essa ligação também social e racial, né? Mas foi um momento mágico pra mim, porque eu sonhei a vida inteira, porque eu lembro que eu falava, cara, eu quero fazer futebol, mas se eu tiver a oportunidade de cobrir o carnaval, eu também quero. E Maravilhoso. aí, esse ano aconteceu. E detalhe, que eu tenho que trazer uma informação. Tava de capinha de chuva, né? Tava de capinte. Onde Jordana vai, chove. Eu queria que você falasse da coleção de capinhas de chuva que você tem Cara, pros jogos. Eu tenho coleção eu tenho um estoque. Tenho um Porque, estoque gente- de capa de chuva. Porque Quantos metros você tem, amiga? eu tenho 1,50 e... Você deve ser igual eu tenho 5,6. 1,55. E ela põe a capinha de chuva. Ela já tem essa carinha de criança. Na Pronto. beira do campo, trabalhando. Alguém pega ela pela mão, vem, o que você tá fazendo Sim, aí, e as menina? canetas, Você e ela tá le- com os gente, jogadores? E a Jordana, ela leva caneta colorida pra escrever no caderno dela. É que a pessoa é míope. Reportagem. então Não, tem mas que- ela leva estojo. eu tenho que levar... Aí é uma criança Com microfone, com negócio. fazendo um trabalho. Mas eu sou inimiga da externa geral. E todos os eventos. Fórmula 1. Capinha de Fórmula 1, chuva. eu cheguei acho que foi na sexta-feira. Dia lindo. O autódromo de Interlagos. Sol. Eu pisei nuvens chegando. Teve um quiprocó na Sprint Race que Meu Deus. choveu, acabou com todo o clima e foi um auê. O pessoal olhava pra mim e falava assim, cara, não é possível. Jogo de Copa do Mundo. Chama a chuva. Jogo de Copa do Mundo que eu fui fazer FanFest no Anhangabaú. Nossa, coitada. Cara, eu peguei um jogo só que não choveu. Amiga. Não, era meio do ano, né? Nem chove em São Paulo. A gente nunca mais vai num casamento. Não. Eu, porque as pessoas vão ter com medo de comer, e você da chuva. Inimiga da Chuvinha. externa. Inimiga Quando você da for externa. cobrir, me avisa. Pra eu não ir. Pra eu não ir. Tá. Aí eu dou um outro jeito, entendeu? Tá bom, Você amiga. vai pra Copa do Mundo Feminina? Fica aí o questionamento. Vamos fazer o apelo Vamos. para levar nossas amigas? É. E assim, a gente tá no fim E aqui também do nosso... levar gente. É, também. E a gente tá aqui no fim. Ai, gente, que papo bom, Deixa, né? vamos. Agora a gente tem que terminar, porque a gente fala Sim. blá. Vamos terminar perguntando de Copa Feminina, eu Exato. acho, né? É isso que a gente quer Quais saber. são as expectativas de vocês com a Copa, diferença de 2019, né? E com a nossa querida seleção brasileira. Cara, de 2019 pra cá, a gente teve... toda vez a gente fala do boom. É. Vamos falar do boom, né? Mas sem se esquecer das pessoas que capinaram antes, né? Ai, antes de nós também, minha amiga. Muita gente. Então, mas eu acho que tem uma diferença muito boa em diversos aspectos de cobertura. A gente tem muito interesse da mídia, que é muito importante, muito interesse de diversas pessoas, marcas, mas eu sempre bato no ponto de que falta ainda muito. Ah, com certeza. Falta muita coisa, principalmente no trato, no cuidado com as coberturas de futebol feminino. A gente evoluiu e eu acho isso muito importante, que tem uma preocupação de trazer pessoas que têm familiaridade ali com a modalidade, que se importam, que querem estar ali. Então eu acho isso muito importante, mas a gente precisa ainda evoluir. E quanto à nossa seleção, há uns dias eu estava conversando com a Elaine Trevisan, uma grande parceira, Grande nossa, narradora. maravilhosa. Narradora Elaine. Narradora Elaine. Narradora maravilhosa, parceira de cobertura de base, de Paulistão feminino, vários perrengues. E a gente estava falando sobre a seleção, né? Que ainda é um projeto que eu costumo dizer que é um projeto de resultado a longo prazo. De construção, né? De construção, né? A Pia, ela chega
ela chega para nos ajudar a cuidar do futebol feminino, da seleção, né? Durante muito tempo a gente não tinha projeto, era a Copa do Mundo e você não... Era vai lá e Vai joga. lá, vai, Isso. camisa e joga. Hoje a gente já tem um projeto mais consolidado que, como todo projeto, precisa de ajustes, precisa de mudanças, mas eu acho que a gente tá no caminho E certo. de tempo, né? E Precisa de tempo, exato. Nenhum projeto vencedor nasce da noite pro dia. E a gente tá falando do Brasil, que tem todas as dificuldades que a gente sempre bate na tecla, de falta de estrutura, falta de base, né? É recente esse papo sobre base, é Sim. recente a retomada dos campeonatos Sim. de base. Então, pra gente ter, de fato, poder dizer que o Brasil vai brigar por um título de Copa do Mundo é triste, né? Quando eu chego a essa conclusão, vai demorar, acho que mais umas duas edições de Copa, eu acho que a gente já coloca a gente ali, já, pô, Pra dá brigar, pra chegar. Exato. Perfeito. Mas a gente também tem um lado torcedor, Ah, tem, né? que acredita, Esse é o que problema. olha pra situação da França e Exato. fala, Vai dar. São 7 jogos. Vamos passar em primeiro. Não precisa jogar bem, tem que ganhar. exato, não precisa jogar bem, tática, análise, Então dá pra passar assim, em primeiro, você acha? dá pra passar. Cravou, hein? Meu lado Anota aí. torcedora tá aqui gritando. Dá esse corte. Essa tá com a Renata Mendonça. Essa tá. Cara, eu assino tudo o que você falou. Mas eu acho que nesse momento a gente tem uma oportunidade muito legal, que vocês já fazem há muito tempo, né? Que eu tenho essa consciência mais recente sobre o futebol feminino, porque o futebol feminino não era pauta nos lugares que eu trabalhei. Ponto. Não era pauta, não era nada. Nem cogitavam, né? E agora a gente coloca na pauta. Eu coloco na pauta toda semana lá no UOL. E o que eu vejo é que, mais do que o título, esse momento agora, mais do que um resultado, né? Um top 4, top 5, sei lá. É, tipo, mostrar as meninas, né? Sim. Fazer o que vocês estão fazendo aqui, ó. Sabe? Colocar nossa camisa 9 aqui. E as pessoas estão... Elas sabem quem é a Debinha. A Sim. galera já sabe quem é a Bia Zanerato, sabe? Isso é muito legal, isso é muito legal. Não, e colocar na cultura, né? De, pô, hoje vai ter jogo, vou acordar mais cedo pra assistir o jogo, vai passar o jogo na Globo. Pensa que Por que ó, que não a tá última passando? Copa. Cobrando, né? Isso é bom. Exato. É isso. Gente, vai ser de madrugada, hein? Vocês acordem cedo. Bom, vocês acordem e a gente estará lá. Mas também, Com a se graça não de Jesus. conseguir acordar cedo, acompanhe as redes sociais. É da isso. Vibradora, da Exato. Giovana, É que isso, vai porque ter a conteúdo. cobertura tem, né, o jogo, o que aconteceu, mas também tem tudo que tá rolando lá. Então, é um pouco do que você fez no Catar, que a gente pode trazer outras coisas que as pessoas não estão vendo. Então, vai ser antológico. Isso a Vai, gente vai pode ser incrível. prometer, certo, minha amiga? Com certeza. Você tem um presentinho aí pra dar pra nossas Tenho, amigas? como Não já esqueça. esquecendo. Ah, é Essa aqui, isso. então, que não gosta de gastar dinheiro. Ai, gente. Ó, pasta de Nossa, dente que pros últimos chique. 6 meses. Uma canequinha nossa também. Essa bolsinha vai pra minha outra irmã que não ganhou. Atenção, sobrinho. Presente de aniversário pra irmã dela. Ai, que demais. Nossa, que lindo. Adorei. A gente adorei. queria muito agradecer vocês que vieram aqui, que bateram esse papo maravilhoso, que se despiram, né? De todo luxo. Olha lá, ela já quer escovar o dente, essa É menina. bom, porque eu tava arrumando uma forma de sair com essa caneca sem Ah, papel. pronto, já tá na mala. Gosto disso, do patrocinador que pensa A no gente já sabia, convidado. tipo, vamos fazer É logo pro isso. pessoal, porque vão querer levar e a gente não quer ficar negando presente. É isso. Cara, agora eu só vou usar sem sorvete. Ah lá, Olha é aí. isso. Ah, com certeza. Já Bom. usava, agora tem estoque. Nossas amigas presenteadas, já falamos muito. Esse programa fica por aqui, certo, minha amiga? Diva Certo. Sensodini. A gente volta na semana que vem com mais convidadas, com essa parceria incrível que a gente tá com o Sensodini. E a gente só tem a agradecer a você que tá assistindo e as maravilhosas que vieram aqui. Muito obrigada. É isso. Até a próxima semana, gente. Tchau. Beijo. Beijo.